Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Hoje vamos falar sobre frações equivalentes e simplificação de frações. Frações equivalentes são aquelas que se equivalem, isso é, têm o mesmo valor. O prefixo equi significa igual, então equivalente, mesmo valor. Elas são frações que, apesar de serem escritas com numeradores e denominadores diferentes entre si, representam a mesma quantidade. Veja os exemplos. As frações 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8 são equivalentes. Observe que, se eu pegar um retângulo, dividir ao meio e pintar uma parte, eu estou representando exatamente a mesma quantidade se eu pegar o mesmo retângulo, dividir em 4 partes e pintar 2. Ou dividir este retângulo em 6 partes e pintar 3, ou dividir este mesmo retângulo em 8 partes e pintar 4. Aqui eu peguei um círculo e dividi em 12 partes, pintando 8. São 8 dozeavos. Mas se eu dividir o mesmo círculo em 6 partes e pintar 4, eu estou representando a mesma quantidade. Assim como, se eu dividir o círculo em 3 partes e pintar 2, a quantidade que eu pintei é a mesma. Logo, as frações 8 dozeavos, 4/6 e 2/3, elas representam a mesma quantidade. Elas são equivalentes. Para determinar frações que sejam equivalentes a uma certa fração dada, basta multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número natural. Vejam, a fração 1/2, multiplicando por 2 tanto o numerador quanto o denominador, eu obtenho 2/4, que é equivalente a 1/2. Se eu multiplicar por 3 tanto o meu numerador quanto o meu denominador, eu obtenho a fração 3/6, que é equivalente a 1/2 e também é equivalente a 2/4. O mesmo acontece se eu multiplicá-los por 4, obtendo 4/8, ou por 5, obtendo 5/10, e assim sucessivamente. Se eu pegar a fração 8 dozeavos e dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2, eu obtenho a fração 4/6, que é equivalente a 8 dozeavos. Agora, se eu dividir esta fração por 4, tanto no numerador quanto no denominador, eu obtenho a fração 2/3, que é equivalente a 4/6 e também equivalente a 8 dozeavos. Agora nós vamos falar sobre a simplificação de frações. Simplificar uma fração é escrevê-la de uma forma mais simples, isso é, usando números menores. Em outras palavras, isso significa achar uma fração equivalente à fração dada, cujo numerador e o denominador são números menores do que os da fração original. Para isso, basta dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo maior número natural possível, ou efetuar sucessivas divisões até que não seja mais possível dividir sempre tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Vamos ver alguns exemplos. A fração 8/20. Veja que eu tenho tanto o numerador quanto o denominador pares, então eu posso dividi-los por 2.
obtendo uma fração que é equivalente representada por 4/10. A fração 4/10 eu posso novamente dividir por 2, obtendo 2/5. Veja que a fração 2/5 não possui nenhum divisor comum entre o 2 e o 5. Quando eu obtenho uma fração que não existe nenhum número que possa dividir, tanto o numerador quanto o denominador, eu chego ao que chamamos de fração irredutível. Mas nós poderíamos ter dividido 8/20 direto por 4, que é o maior número possível para dividir tanto o 8 quanto o 20, obtendo também 2/5. Em outro exemplo, eu tenho a fração 12/42. Eu posso dividir tanto o 12 quanto o 42 por 2, porque são números pares. Obtenho, então, a fração 6/21, que é equivalente a 12/42. E agora eu posso dividir tanto o 6 quanto o 21 por 3, obtendo 2/7, que é equivalente a 12/42. Como não há mais nenhum número que eu possa usar para dividir tanto o numerador quanto o denominador, eu posso afirmar que 2/7 é uma fração irredutível. Outra maneira seria dividir tanto o 12 quanto o 42 por 6, que é o maior número possível para dividi-los. Seria o maior divisor comum, o MDC, entre 42 e 12. Eu vou deixar aqui em cima no card o link para vocês assistirem a aula de MDC, caso vocês não se lembrem. Mais um exemplo, a fração 45/60. Eu posso dividir tanto 45 quanto 60 por 3, obtendo 15/20, que é equivalente a 45/60. Agora eu posso dividir tanto o 15 quanto o 20 por 5, obtendo 3/4. Veja que a fração 3/4 é irredutível, pois não existe nenhum número que eu possa dividir ao mesmo tempo o 3 e o 4 sem que sobre resto. Outra maneira seria calcular o MDC entre 45 e 60, que é 15, ou seja, o maior número que eu posso dividir tanto o 45 quanto o 60. Dividindo ambos por 15, eu obtenho a fração 3/4, que é a forma irredutível de 45/60. Um último exemplo. Pegando a fração 24/36, eu vejo que posso dividir tanto o 24 quanto o 36 por 2, obtendo 12/18. 12/18 também posso simplificar por 2, obtendo 6/9. 6/9 eu posso simplificar por 3, obtendo 2/3, que é a forma irredutível de 24/36. Outra maneira seria pegar a fração 12/42 e dividir pelo MDC entre 12 e 42, que é 12, o maior número possível para se dividir tanto o 12 quanto o 42, obtendo também 2/3. Redução ao menor denominador comum. Muitas vezes, nós precisamos deixar todas as frações dadas escritas em um mesmo denominador. Isso será útil principalmente para ordenar frações e para efetuar as operações de adição e de subtração. Para reduzir algumas frações dadas ao mesmo denominador,
Você deve seguir os passos dados através dos exemplos abaixo. Preste atenção. Exemplo 1. Reduzir ao menor denominador comum as frações 3/4 e 5/6. O procedimento para fazer isso é: primeiro, determinamos o MMC dos denominadores, isto é, o MMC entre 4 e 6. Recordando, nós vamos decompor o 4 e o 6 em fatores primos e efetuar a multiplicação dos números primos obtidos. Para quem não se lembra, eu vou deixar aqui em cima no card o link para a aula onde nós falamos sobre MMC. Depois de calcular o MMC, nós dividimos esse valor encontrado pelos denominadores das frações, nesse caso por 4 e por 6. Então, eu vou dividir 12 por 4, obtenho 3. Vou dividir 12 por 6, obtenho 2. E, por fim, nós multiplicamos os resultados obtidos nessas divisões pelos numeradores e usamos o denominador como MMC. Vejam, a fração 3/4. Eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 4, 12. Então, o 12, que é o meu MMC, ele é meu novo denominador. E em cima eu vou pegar o 3, que era o meu numerador, e multiplicar pelo valor obtido aqui, que foi 3. 3 vezes 3, 9. Logo, 3/4 é igual a 9/12. São frações equivalentes. Vou fazer o mesmo procedimento com 5/6. A divisão de 12 por 6 deu 2. Então, eu vou multiplicar o 5, que é o meu antigo numerador, por 2. E aqui embaixo eu coloco o MMC, ficando com a fração 10/12. Logo, 5/6 equivale a 10/12. E agora, eu tenho duas frações com o mesmo denominador, no caso, o 12. Segundo exemplo, reduzir ao menor denominador comum as frações 2/3, 3/5 e 1/2. Primeiro passo, vou determinar o MMC dos denominadores. O MMC entre 3, 5 e 2 é 30. Recordando, o MMC entre números primos, veja, tanto o 3, quanto o 5, quanto o 2 são números primos, é o produto entre os números. Então, nesse caso, basta multiplicar 3 vezes 5 vezes 2, que resulta em 30. O segundo passo é dividir o MMC obtido pelos denominadores das frações. Então, eu vou dividir 30 por 3, obtenho 10. 30 dividido por 5, eu obtenho 6. E 30 dividido por 2, eu obtenho 15. E agora nós vamos multiplicar os resultados obtidos pelos numeradores e usar o denominador como meu MMC. Vejam, fração 2/3. Vou multiplicar por 10, o meu numerador, obtenho 20. E o denominador é 30. Então, 2/3 é o mesmo que 20/30. Agora, eu vou pegar a fração 3/5. 3 vezes 6, que é o resultado da divisão, 18. E o denominador é o MMC, que é 30. Logo, 3/5 equivale a 18/30. E, por fim, vou pegar a fração 1/2 e vou multiplicar por 15, que é o resultado da divisão pelo denominador. 1 vezes 15, 15, e no denominador eu ponho 30. Logo, 1/2 é equivalente a 15/30. E agora todas as minhas frações, elas estão com o mesmo denominador. Vou deixar então alguns exercícios para vocês resolverem.
para ver se vocês entenderam direitinho tudo que foi falado hoje. Primeira questão. Observe os pares de frações dados abaixo e diga se elas são ou não equivalentes. Você deve responder com sim ou não. Este par, 84 100avos e 21 25avos, é equivalente? Sim ou não? O par 72 50avos e 3 meios é equivalente? Sim ou não? E a mesma coisa para o terceiro e para o quarto par de frações. Na questão 2, nós temos 3 frações que são equivalentes. Então, é 81 sobre algum número é equivalente a 9 trezeavos, que é equivalente a algum número sobre 39. O exercício pede que você calcule os valores de A e de B para que essas frações sejam equivalentes. Então, você deve responder: o A é igual a e o valor certo, B é igual a e o valor certo para o B. As questões 3, 4 e 5 são questões de simplificação. Elas perguntam qual é a fração irredutível obtida ao simplificar a fração que foi dada. E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!